ver uma palavra profética para nós nessa noite, irmãos, que está no livro de Jeremias capítulo 33, o versículo é o 3. Está escrito, a palavra de Deus diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias estava preocupado, irmãos, porque Jeremias ele estava passando por um tempo de turbulência, onde o seu país estava sendo achincalhado, oprimido pelo opressor. Ele estava sendo atacado pelo adversário de Israel. E Jeremias ele entrou na presença de Deus e ele pediu ali a Deus um socorro, pedia a Deus uma salvação. O país de sua nação, aonde Jeremias habitava, estava sendo cercado pelo adversário, oprimido pelos inimigos de Israel, porque a expectativa dos adversários de Israel é destruir Israel, literalmente para arrancar Israel da terra com raiz e tudo. Esse é o desejo que o povo que é vizinho de Israel tem desejo, porque tentaram destruir Israel dentro do Egito. E a palavra do Senhor fala para nós que o rei, o faraó, ele pediu que as amas que ia cuidar de quando as hebreias iam dar à luz aos seus filhos, era para matar os meninos homens e deixava só as mulheres, porque a nação de Israel estava crescendo, aumentando em quantidade de número dentro do país chamado Egito. E a palavra do Senhor fala para nós que Israel desceu para o Egito numa época de fome, onde José se tornou governador do Egito pela providência divina, e desceu os seus pais com 68 almas e saiu com mais de 1.600.000 pessoas. E o poder de Deus tocou ali na vida da própria filha de Faraó, para ter cuidado de uma criança chamada Moisés, que ela mesma deu o nome. E através desse homem, a palavra do Senhor fala para nós que Deus tirou o povo de Israel, que era um povo escravizado, que era um povo oprimido dentro de uma nação pervertida, mas que o próprio Deus tinha usado de misericórdia e não tinha deixado aquele povo perecer. Assim Jeremias estava aqui no meio da sua terra, na proximidade do palácio do rei, quando ele tinha sido lançado no calabouço, quando ele estava oprimido dentro da lama, ele clamando ao Senhor, pedindo a Deus o socorro. E a palavra do Senhor fala para nós que o próprio Deus fala outra vez a Jeremias. Ele fala: invoca-me e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. São coisas ocultas, irmãos. A palavra do Senhor fala para nós que se você e eu nós clamarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai ouvir. Você tem o exemplo do filho de Agar, que era uma mulher que foi tomada por mulher de Abraão, mas não era da promessa. O homem chamado Ismael, quando ele foi lançado de dentro do acampamento de Abraão pela sua mulher Sara, que ela manda aquela mulher embora com seu filho, e a palavra do Senhor fala para nós que aquela criança já não era mais uma criança tão pequena, na faixa de 14 a 17 anos de idade. A palavra do Senhor fala para nós que Agar afastou do filho e pensou: eu vou ver esse rapaz morrer, o filho das minhas entranhas, eu vou ver ele morrer nessa sequidão, porque nós estamos passando fome, nós estamos no deserto, nós estamos sem alimento, nós estamos sem água, eu não vou ter capacidade de ver o meu filho morrer nos meus braços. Eu vou ver ele morrer, mas eu vou ver ele morrer de longe. E a palavra de Deus fala para nós que o anjo do Senhor ouviu a voz do menino. Abraão ensinou seu filho a orar. É por isso que nós temos que ensinar nossos filhos a orar ao Deus dos céus, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da peleja,
na hora da solidão, na hora da tristeza, na hora que você e eu, nós entendemos que nós não temos o que fazer, nós não temos a quem recorrer, nós não temos ajuda de alguém à direita, nós não temos ajuda de alguém à esquerda, nós não temos ajuda de alguém que está atrás de nós ou à nossa frente, nós não temos ajuda no meio da nossa parentela, nós não temos ajuda no meio da igreja, nós não temos ajuda na proximidade dos nossos parentes de sangue, e muito menos daqueles que se dizem nossos parentes, mas que ainda não são os parentes de sangue, que nós estamos misturados com eles, mas a palavra do Senhor fala para nós: clama-me e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, coisas que os homens não conseguem compreender, coisas que não dá certo você e eu nós falarmos para alguém, mas tem que ser uma experiência sua, é uma experiência minha. Nós temos que nos achegar ao Senhor com humildade, com o coração quebrantado. Jeremias estava dentro da lama, irmãos, Jeremias estava dentro do calabouço, Jeremias estava preso, o rei tinha prendido Jeremias, porque as suas palavras não eram boas aos ouvidos do rei. Quando o profeta de Deus fala a verdade que Deus declarou, muitas das vezes ele vai ter inimigo. Quando o profeta de Deus fala uma verdade que Deus revelou, os homens vão ficar furiosos, porque os seus ouvidos estão duros, os seus ouvidos estão cheios de comichões, os seus ouvidos não aceitam a verdade. Mas nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, é Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. O nosso Deus é esse Deus que nos dá saúde dentro dos nossos ossos. O nosso Deus é esse que nos dá saúde dentro das pálpebras dos nossos olhos. O nosso Deus é esse que dá saúde aos nossos tímpanos. O nosso Deus é esse que dá saúde às nossas veias e microveias dentro do nosso cérebro, onde nós temos uma afinidade com essa graça que vem da parte de Deus, que é a palavra do Senhor, que nos dá uma saúde mental, uma capacidade de discernir, uma capacidade de compreender, uma capacidade de entender as coisas que estão acontecendo na terra e em todos os países do mundo. O nosso Deus é esse que faz com que nós possamos clamar a Ele e Ele trazer a nossa revelação a nós, uma revelação que vem da parte dele, que nos dá segurança, que nos dá confiança, que nos dá equilíbrio emocional, que nos dá equilíbrio da razão. E ele estava dizendo para Jeremias: Jeremias, clama-me e eu responder-te-ei. Eu vou mostrar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Então o nosso Deus, ele revelou para Jeremias que o rei Nabucodonosor, ele viria contra a nação de Israel e iria escravizar aquela nação. A palavra do Senhor fala para nós que Jeremias falou para o rei todas essas palavras, e o rei falou: não é boa essa palavra que esse profeta fala contra a minha vida, eu vou colocar ele no calabouço, eu vou colocar ele na lama, eu vou colocar ele ali naquele lugar que tem uma umidade, que ele não vai ter tranquilidade, que ele vai ter necessidade de comida, eu vou deixar ele passar fome, eu não vou deixar ele morrer, eu vou dar para ele alguns pães e um pouquinho de água, mas eu vou deixar ele lá. Ele é um homem que fala contra mim, mas não era contra ele, era contra a nação. O Deus Todo-Poderoso revelou a Jeremias que era considerado como um profeta chorão, porque ele via as angústias que a nação de Israel iria passar. Ele via claramente aquilo que Deus ia trazer para Israel por causa da rebeldia do rei. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Deus revela, irmão, coisas ocultas que estão acontecendo no centro do governo, para você e para mim, se você e eu nós entrarmos na presença de Deus. E aí você fica tranquilo, porque o próprio Deus, ele te dá essa promessa de paz. E a palavra do Senhor fala para nós que Deus falou para Jeremias: Jeremias, nessa nação ainda vai haver compras de terras, vai haver compradores, vai ter pessoas que vão vender seus terrenos, vai ter pessoas que vão vender suas casas. Mas Jeremias, ele estava vivendo o tempo onde Deus estava trazendo o juízo para Israel. E a palavra do Senhor fala para nós que o juízo era tão severo, irmão, que a palavra do Senhor diz que
entrar, que era Nabucodonosor, que iria entrar dentro de Israel e ia pôr fogo na cidade, irmão. Enquanto o negócio estava fervendo ao redor de Jeremias, Deus estava confortando Jeremias. É assim que Deus faz com você e comigo hoje, confortando você e a mim. Eu não sei que problema que você está passando. O Espírito Santo não me falou da sua vida, mas o Senhor, Ele fala para você e para mim: clama a mim, se achegue a mim em humildade. Irmão, chegar em humildade diante do Senhor não é chegar lá de peito aberto, como se assim, o Senhor faz, ou o Senhor dá licença no meu caminho. Não é assim. Para Deus, irmão, é súplica, é gemido, é quebrantamento, é humildade, é um espírito contrito, um coração ao quebrado diante do Senhor. Você sabe o que é isso? Você já passou por isso? Você pode perguntar assim: mas pregador, por que você está perguntando para mim? Não, é porque você e eu, nós precisamos ter essa experiência com Deus. Porque quando nós nos chegamos a Deus em inteireza de espírito, em inteireza de coração, o nosso Deus ouve, mesmo que os seus lábios não estejam pronunciando palavras. O nosso Deus ouve o seu gemido dentro de você. O nosso Deus ouve a sua angústia dentro do seu psique. O nosso Deus, Ele ouve o gemido da sua alma, irmão, irmã. E às vezes você não está nem derramando lágrimas físicas, mas você pode estar derramando uma lágrima espiritual diante do Senhor. E o salmista Davi, ele fala, porque ele tinha experiência com Deus, ele tinha sabedoria com Deus, ele convivia com Deus, ele tinha a unção do Espírito Santo. Ele fala para nós: não está todas as minhas lágrimas dentro do teu odre, não estão elas todas escritas no teu livro. Os anjos do Senhor, Ele recolhe as suas lágrimas e as minhas diante do Senhor, e Ele escreve no livro. Quando o anjo lança aquela lágrima dentro dos livros de Deus, as que são escritas, tem o odre de Deus que está com a sua lágrima. A sua lágrima não está perdida, mas você e eu, nós precisamos chorar diante do Senhor, não diante dos homens, porque os homens não vão poder fazer nada por você. De repente os homens estão pior do que a sua situação. De repente você acha que certas pessoas estão melhor que você, às vezes está pior do que você, e você não vai alcançar uma resposta dessa pessoa. Mas quando você fecha a porta do seu quarto e geme na presença de Deus, e deita na presença do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui clamando o Senhor nesse momento, eu não sei nem como falar, mas os meus pensamentos estão indo diante do Senhor. Quando você e eu, nós nos humilhamos assim como Jeremias, irmãos, o nosso Senhor revela coisas profundas para nós, e nosso coração sai de lá revigorado, nosso coração sai da presença do Todo-Poderoso fortalecido, o nosso coração recebe o ânimo de Deus. Graças a Deus, aleluia. Para que nós possamos levantar no outro dia fortalecidos, com os nossos tendões enrijecidos, com os nossos músculos preparados para o caminhar, o andar, o levantar e fazer a nossa tarefa do dia a dia, porque o nosso Deus derriba os nossos adversários, o nosso Deus esmaga a cabeça do dragão, para que nós tenhamos vitória. Porque quando você e eu, nós estamos na presença do Senhor, o nosso Deus eleva o nosso espírito, e você não sabe o que o Deus Todo-Poderoso vai fazer com o seu espírito. De repente Deus pode transportar você para um lugar onde você vai ver coisas que estão ocultas, coisas que estão escondidas, coisas que estão secretas. O nosso Deus vai levantar muitos, o nosso Deus vai separar muitos que têm o temor e o tremor da sua palavra,
para que quando essa palavra sair, ela saia como um martelinho quebrando a peia. Pá, pá. Corações endurecidos são quebrantados pelo poder da palavra de Deus. Assim como ele diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O nosso Deus revelou para Jeremias que o rei Nabucodonosor estava vindo das bandas do norte e iria estrangular com Israel, se o rei que ali estivesse governando não fosse uma pessoa que se achegasse a Deus. Foi o que aconteceu. Ele não se achegou a Deus, ao contrário, ele se afastou mais de Deus. E a palavra do Senhor fala para nós que os olhos desse rei foram vazados no território estrangeiro. Viu para onde estava indo, mas não conseguiu ver mais nada, e nem muito menos voltar para a terra de Israel. O nosso Deus é o Deus das vinganças, irmãos. O nosso Deus é o Deus que faz justiça por você e por mim. O nosso Deus é esse que responde a sua oração, o seu clamor. O nosso Deus é esse que atende o seu jejum, a sua oração, o seu pranto. O nosso Deus está entendendo claramente o que você fala. Nós é que muitas das vezes não entendemos claramente o que o nosso Deus fala conosco, porque tem horas que o Altíssimo fala conosco através de parábola. Ninguém entende, exceto aquela pessoa que qual recebe a revelação da palavra. Palavras ditas por parábolas, só tem aquela pessoa a qual o Espírito Santo quer revelar a sua palavra. Mas hoje o nosso Deus está aqui falando conosco claramente através da sua palavra, que se nós o invocarmos, se nós clamarmos a Ele, Ele vai anunciar para nós coisas grandes, coisas firmes, que nós não sabemos. O nosso Deus está aqui para confortar o seu coração. Você e eu, nós não temos outro que possa interceder por nós, a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz para nós que Ele é sacerdote eternamente por ordem de Melquisedeque, e Ele, você e eu, nós sabemos que o sacerdote, ele intercede pelos seus filhos, pelos que Ele chamou, Ele intercede pela sua igreja. Palmas ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus.